Mais um exemplo aqui, tá? Vamos construir agora. Construa a isometria da peça. Dados triângulo axonométrico XYZ, deu o lado XY 10 centímetros, posição da origem direita em cima frente e visibilidade do ponto O visível, tá? Então, queremos construir a isometria dessa peça. Bem, pessoal, a isometria é mais fácil que a axonometria em geral, né? Que a gente estava fazendo até agora axonometrias, que o triângulo inicial era escaleno. Quando a gente vai fazer uma isometria, o que muda é que o nosso triângulo axonométrico XYZ agora é um triângulo equilátero, os lados são iguais. Então o lado XY é 10, o lado YZ é 10 e o lado XZ também é 10. Tudo bem? É só a gente, na hora de desenhar o triângulo, vai fazer um triângulo equilátero. Então vamos lá. A peça que vamos desenhar é essa peça aqui. Então, que peça é essa? Ó, olhando de frente eu vejo esse retângulo e olhando de cima eu vejo aqui as faces, né? Então, se você pensar, isso aqui é um poliedro. É um prisma reto, tá? De base hexagonal, a base apoiada no plano horizontal de projeção. As dimensões daqui, a largura aqui dele tem 7 centímetros, né? Daqui até aqui então tem 7. A espessura dele 6 centímetros, a dimensão Y, né? 6 centímetros, ou seja, o afastamento dele 6 centímetros, e tem altura 2, cota 2 centímetros. E essas separações, 175 aqui, 175 aqui, 3,5 aqui. Beleza? Então vamos partir para desenhar essa peça. Como sempre, a primeira ideia é fazer um esboço da peça. Então o esboço da peça é um esboço, você faz a mão livre mesmo, só para tentar entender a geometria, né? Ver se você está entendendo a peça. Então aqui eu fiz um pequeno esboço de como estaria essa peça aqui, né? Tem que tomar um cuidado com o esboço, que dependendo do ponto de vista vai ficar diferente do esboço, né? O esboço você pode fazer num ponto de vista diferente, é só para entender a geometria. Vamos partir então para desenhar a peça. Primeira coisa é fazer os eixos, tá? Então, direita em cima em frente, o ponto O' aqui ó, na direita em cima e o ponto O na direita na frente aqui. Aí a gente traça os eixos. Eixo X para cá, eixo X para cá, a partir do O', tem o X' e o X. O eixo Z para baixo, né? Porque o ponto O' está em cima, então a partir do O aqui eu desenho o Z, o Z', o eixo Z em cima do ponto O e o eixo Y, né? Contra o afastamento aqui, né? Na direção oposta do afastamento, o eixo Y, e o Y' está aqui em cima do O'. Então já desenhei os eixos nessa vista, tá? Vou considerar que o ponto O está visível, então é como se eu estivesse olhando daqui para cá o desenho, né? Nessa direção aqui. E estou vendo o desenho, vou ver o desenho de cima para baixo. Vou construir o triângulo, né? O triângulo axonométrico, ou você pode chamar de isométrico no caso, porque a gente está fazendo isometria, né? Então eu começo aqui com o eixo XY 10 centímetros aqui, coloco o compasso aqui, faço um arco 10 centímetros para cá, coloco o compasso aqui, faço um arco com 10 centímetros para cá e acho o ponto Z. Novamente, como o Z está para baixo, coloquei o Z para baixo. Como o X está para a esquerda, eu coloquei o X na esquerda aqui para me facilitar a vida, tá bom? Você pode colocar em qualquer posição, mas quando você usar essa vista, eu considero essa mais fácil. Dependendo da pessoa, talvez ela prefira fazer o triângulo para cima, né? Mas eu considero que essa aqui fica mais intuitivo de ver se você montar o triângulo axonométrico dessa forma, tá bom? Então, como é uma isometria, todos os lados têm tamanho 10 centímetros. É o processo de construir o triângulo equilátero aqui, construímos. Bem, agora a gente vai ter que partir para a graduação dos eixos. É exatamente a mesma coisa, tá? Na isometria ele é mais fácil ainda graduar os eixos. Primeiro eu construo os eixos de graduação, né? Acho o ortocentro do triângulo, o encontro das alturas aqui, tá? Então aqui é 90 graus passando pelo vértice, aqui é 90 graus passando pelo vértice, aqui é 90 graus passando pelo vértice. Achei o ponto O, o centro do triângulo, o ortocentro, né? Encontro das alturas. Aí a gente tinha o processo na axonometria de achar o ponto M1 e M2. Como o triângulo é equilátero, o meio dessa aresta do triângulo aqui bate aqui onde quebra o eixo. Aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio. Então, eu não preciso achar o ponto médio das arestas, porque já está marcado aqui na isometria, né? É mais fácil. Aí eu vou construir um arco aqui, um arco de 180 aqui, né? Ponta seca do compasso aqui, abro o compasso até aqui, traço os arcos. Ponta seca do compasso aqui,
abro o compasso até aqui, traço os 2 arcos, tá? Tracei os arcos, estendi o eixo Y. Bem, então, pessoal, vamos lá, continuando. Então, nós vamos agora, continuando a graduação, né? Construímos aqui o ponto O1, O2, estendendo o eixo Y até interceptar esse arco aqui. Você marca o ponto O1, marca o ponto O2, né? Vê que fica mais simples o desenho, os 2 círculos têm o mesmo tamanho, triângulo equilátero. Beleza. Fazemos o rebatimento dos eixos, né? Mesma coisa, tudo igualzinho. Aí você vai marcar aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros com a sua régua, né, no eixo rebatido, né, esse eixo X rebatido está em VG, e vai passar a graduação para o eixo projetado da isometria, tá? Fazendo a graduação aqui no eixo X. Tá? Então está aqui a graduação do eixo X. Vai fazer a mesma coisa aqui para o eixo Z, tá? Medida de 1 centímetro. Tá? 1 centímetro não é aqui, ó. É aqui, ó, na linha, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Beleza? Encosta a régua aqui, ó. E marca 1 centímetro. Tá? Não é daqui até aqui que tem 1 centímetro, nem inclinado. Passa as paralelas, né, ao eixo O1. Desenha a graduação ali. Tem a graduação do eixo Z. Repete o processo para o eixo Y, né? Só que agora o eixo Y vai seguir essa paralela aqui. Marca os centímetros aqui, ó, e passa a graduação. Tá? Veja que, como é uma isometria, os 3 comprimentos 1 centímetro daqui, todos têm a mesma medida, né? Então a graduação da isometria ela é toda igual para os 3 eixos, né? Não tem distorção, não fica um eixo mais compacto que o outro, né? Você poderia simplesmente calcular esse 1 centímetro daqui, ó, a graduação do 1, e sair copiando para todos os eixos, que daria certo também. Você não precisa fazer todas as paralelas, mas faça as paralelas aí, não tem problema. Terminamos então com os eixos graduados, tá? Vou apagar essas linhas, né? Como já disse. Esse desenho você tem que fazer super fininho, com a linha invisível, né? Aquela linha quase que você não vê, porque senão você vai se enrolar para desenhar os outros objetos em cima, tá? Então você tem que desenhar, acabar com um desenho bem apagadinho assim para servir só de guia. Continuando, agora vamos desenhar a caixa envoltória. Então eu fiz a caixa aqui em cima e a caixa aqui embaixo, pegando todo o volume que você quer desenhar, tá? Então essa caixa contém todo o objeto, tá? Dimensões da caixa: no eixo X tem 7 centímetros, marquei no 7 aqui. No eixo, no eixo X tem 7 centímetros, marquei 7 aqui no eixo X. No eixo Y, a espessura da caixa, né? 6 centímetros de espessura, tá? Daqui até aqui, ó, 6 centímetros. Marquei aqui o 6 no eixo Y. E a altura da caixa, 2 centímetros, né? Do ponto A para baixo. Então, do ponto A para baixo, 2 centímetros. Junto os eixos, construo os paralelogramos, tá? Então, a paralela a essa passando pela marquinha, 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 paralela a essa passando pela marquinha e paralela passando pela marquinha. Fiz a caixa envoltória. Agora eu vou traçar uma paralela a essa passando aqui e uma paralela a essa passando aqui, ligando as duas de baixo, e uma paralela a essa passando ali, ligando o eixo de cima, construindo a caixa envoltória. Beleza? Então, sempre construir a caixa envoltória primeiro. Lembrando que o ponto O está visível, então ó, eu desenhei a frente da caixa aqui, ó, e ali fica o fundo da caixa, tá bom? Ponto O está na frente do desenho. Os eixos estão na frente agora, né? Estou vendo naquela posição de baixo para cima, tá? Como se eu estivesse vendo daqui para cá, né? Ou daqui para cá. Eu vejo o ponto O primeiro. Vamos passar os cortes. Então, primeira coisa, eu vou cortar, fazer um corte aqui, ó, separando esse objeto em 2 partes simétricas, tá? Parte da frente, aqui a parte de trás. Vou fazer esse corte aqui no desenho, tá? Esse corte, qual que é a medida dele? Passa bem no meio aqui do eixo Y. Então, é um corte na cota 3 do eixo Y aqui. Daqui até aqui, a medida do corte do O até o corte, 3 centímetros, ó. Então, do O até o corte, 3 centímetros. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou passar uma marquinha aqui no 3 para fazer o corte, e vou passar o corte a partir do 3. Paralela a eixo, paralela, paralela e paralela, tá? Então, desenhei o corte, passei o corte no meio da caixa ali, um corte perpendicular a Y.
Beleza? Então, esse foi o primeiro corte. E agora nós vamos cortar perpendicular a X, aqui e aqui, ó. Tá? Aqui e aqui. Vamos fazer primeiro esse corte perpendicular a X aqui, para separar em 3 partes essa caixa aqui, ó. Né? Quero separar em 3 partes. Então, um corte aqui, outro aqui. Primeiro corte, que vai ser esse corte aqui, para achar esses 2 vértices do meu poliedro. O que eu vou fazer? Vai ser um corte perpendicular ao eixo X, tá? Só que a distância do corte é 1,75 centímetros a partir do O. Daqui até aqui mede 1,75. Então, eu quero fazer a marquinha do 0, está aqui 1, eu quero marcar 1,75. Veja que como a gente graduou só os centímetros, a gente não tem 1,75 aqui na escala, né? Então, a gente vai ter que criar uma graduação para o 1,75. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai marcar o 1,75 no eixo em verdadeira grandeza primeiro, no eixo X. Ó. Eu vou vir aqui e vou marcar 1,75 centímetros aqui. Tá? E vou fazer a graduação do 1,75 até bater no eixo X aqui, ó, paralela a essa. Fiz a marquinha, né? Então é como se eu tivesse colocado a medida do 1,75 e achei ali no eixo X aonde está o 1,75. Agora, a partir dessa marquinha, eu venho e desenho o corte perpendicular a X. Tá? Olha lá, tem a marquinha do 1,75 que eu criei, tudo bem? Venho e desenho o corte. Aí o corte é a mesma história de sempre, né? Faço paralela a essa passando aqui, paralela a essa passando aqui, paralela a essa passando aqui, paralela a essa passando aqui. Eu consigo desenhar o meu corte. Tá? Então, separei esses 2 blocos aqui, ó, são essas 2 caixas aqui do meu desenho. Tá? Então, essa é a ideia, a gente vai sempre cortando. Bem, vou precisar de mais um corte para o lado de cá. Vou separar a peça por aqui, tá? Vai ser esse novo corte, tá? Esse novo corte, ele mede 1,75 mais 3,5. Né? Daqui até aqui mede 1,75 mais 3,5. Então, ele passa no eixo X justamente no 5,25. Tá? Eu preciso colocar o 5,25 aqui, ó, no eixo X. O que eu fiz então? Coloquei minha régua aqui, marquei 5,25 aqui no eixo, rebatido, tá? E vou criar a graduação fazendo a paralela e jogando até o eixo ali. Ó. Fiz a paralela, joguei até o eixo, achando a marcação do 5,25. Beleza? Estou lá só com a marquinha do 5,25. Isso aqui eu não preciso desenhar, né? São retas bem finas. Tem a graduação, né? E agora, tendo a marquinha aqui na caixa, eu posso desenhar o corte. Fiz o corte, está lá. Né? Então, agora eu tenho todos os vértices do meu objeto desenhados aqui, com esses cortes auxiliares. Posso partir, então, para desenhar o meu objeto. Então, vamos desenhar. Ó. O meu objeto ele vai passar aqui, 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 aqui e aqui, ó, dando a volta em cima. Tá? Então, a face da minha caixa. Viu como eu utilizei esses vértices que eu tinha encontrado? Eu estava interessado em encontrar esses 6 vértices aqui do meu objeto. Eu usei os cortes para achar os vértices do objeto. Então, estão aí os vértices do objeto, né? A face de cima do meu poliedro com base hexagonal. Agora, eu vou desenhar as arestas laterais, vão se apoiar aqui no meu desenho. Então, aqui as arestas laterais, né? E a base inferior, ligando o final aqui dessas arestas, fechando o meu poliedro. Tá? Com a vista obtida. Lembrando que o ponto O estou considerando o visível, por isso que eu pontilhei lá atrás está pontilhado. E assim terminamos a peça. Tá ok? Então, precisamos agora, nesse desenho já precisamos fazer 3 cortes. E conforme os desenhos vão ficando mais complicados, você tem cada vez fazer mais cortes. Né? Então, vamos para o próximo exemplo depois desse.